queria que você falasse um pouquinho do contexto familiar, né? Porque normalmente quando a criança chega lá, né, as pessoas imaginam que o problema não que seja um problema, né? Eu digo assim, a questão da dificuldade maior é com a criança. E não necessariamente é assim, né? Porque, como você falou, às vezes você desenvolve o seu trabalho, mas se só o pai e a mãe pegar ali e levar para casa e dar a chupeta que a gente falou agora há pouco, que é o celular e tal, a criança acaba não desenvolvendo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como é a sua abordagem também perante a família, né? Se você conversa com os pais também para poder dar um prolongamento. A sua pergunta é interessante porque é o seguinte, eu tento fazer abordagem com os pais, mas tem pais que não aceitam. Ele acha que é uma responsabilidade só sua. Não. Primeira coisa, pela profissão, pelos anos que a gente tem de experiência, a gente consegue identificar um pouco se a criança está aparentando alguns movimentos que dão um diagnóstico de um autista. Não estou dizendo que eu posso dar o diagnóstico, não, mas ela aparenta algum diagnóstico. Aí o que eu recomendo? Pai, faça uma consulta com o neuro, ou com o pediatra, ou com o psicólogo. Por quê? Meu filho não é doido. Primeira pergunta. Primeira resposta que ele dá. Meu filho não é doido. Não estou falando que seu filho é doido, pai. Estou falando que se você fizer essa intervenção logo e descobrir, possa ser que eu esteja errado, mas se descobrir, você vai ajudar seu filho a ter uma melhor qualidade de vida. Perfeito. E ele vai se tornar uma criança dependente de você se você não fazer esse trabalho que eu estou falando, de você ir buscar o profissional. Se você buscar o profissional por agora, você vai deixar essa criança ser independente. Porque o que ocorre? Tem muitos pais que não aceitam isso. Quando algum educador fala para ele, ou para a mãe, fala, não precisa disso. Quando chega na fase do adolescente, ele se arrepende, e o pai fica com certo medo, é o seguinte, e aí? Como é que eu vou fazer meu filho viver sem mim? Porque daqui a alguns anos eu vou ter que morrer, que é o ciclo normal da vida. Exato. Ninguém que vai cuidar do meu filho se eu não preparei ele para ser dependente. Eu preparei ele para ter um auxílio de alguém sempre, 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 sempre. Mas quem é o culpado é o pai, que não reconhece. Porque existe um certo preconceito ainda da família quanto a isso. Nem todo pai aceita. E quando o pai aceita, a mãe não aceita. E quando a mãe aceita, o pai não aceita. Então é uma briga dentro de casa sobre isso. Porque todo mundo sonha em ter uma família saudável, perfeita. Essa é a palavra, perfeita. Só que ninguém sabe os planos de Deus. E acha que isso é uma água que vai cair eternamente, que você vai ficar se molhando, morrendo afogado. Não, cara. Existem soluções para isso, por isso que existem os profissionais. A pessoa só vai ficar nesse momento de pegar chuva e água se quiser. Verdade. Se não buscar alternativas. E tem N opções de alternativa. Quando eu falo, a primeira coisa é uma escola. Ah, mas tem as terapias que são caras, realmente são caras. Mas hoje temos os órgãos que trabalham com isso, tipo a AMA. É um ambiente que aceita bastante crianças atípicas. E tem outros aí que trabalham, que são mantidos por iniciativa privada e até governamental também, que é para cuidar dessas crianças. Porque mesmo a pessoa sendo rica, ela não tem condição também de manter essas terapias, porque terapia é caro. Então, se para o rico já é dificultoso, para o pobre é mais ainda. Mais ainda, né? Mas o pai tem que tomar conta disso primeiro. O pai tem que entender que é preciso fazer isso. E quanto mais cedo iniciar, né, esse acompanhamento, melhor, né? Porque são inúmeros os casos. Hoje é hiper comum, né? É hiper comum de você estar aí até no seu ambiente de trabalho, você conversar com uma pessoa, você vê, ó, ela tem TDAH, ou ela tem autismo, e leva uma vida normal. É uma pessoa independente. Isso que eu ia te falar agora. Ela leva uma vida normal. Por exemplo, tem certas coisas, vamos falar na vida adulta, tem certas coisas que o seu colega ou familiar nunca percebeu, mas só sabe criticar. Por exemplo, por que um certo adulto não consegue se relacionar amorosamente? Não é porque ele não gosta de mulher, não é porque a mulher não gosta do homem, não é porque não dá certo. É alguma coisa do seu passado. E quando eu falo do passado, alguma coisa que ela deveria ter buscado recurso lá atrás com terapias. E quando eu falo terapia, não é porque ele tem problema mental ou neurodivergente. Alguma coisa que atrasou. Se tivesse feito uma intervenção lá no passado, ela não estaria assim. Então tem muita pessoa adulta que está no ambiente de trabalho que não consegue se relacionar, não consegue se comunicar.
não consegue alavancar a vida por causa do passado. E muitas vezes esse passado, o culpado é o pai, que não entendeu o seu filho, que não observou que o seu filho estava tendo um crescimento erroneamente. Necessitava de uma intervenção específica. Justamente, eu não estou falando que essa pessoa que está no meio de trabalho é um atípico. Estou falando que se buscasse terapia do passado, tivesse ouvido profissional, muitos adultos não estariam no modo de hoje de depressão, buscando suicídio, e outras coisas assim. Complexo, diferente, autoestima, justamente. Tudo isso por causa da intervenção do passado. Então tem muita coisa que se você intervir no seu filho, no seu anos iniciais, você melhora a qualidade mental dele pra caramba e a qualidade de vida em geral. Então tudo é básico. É verdade.